Graça e paz, igreja. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nesses dias. E aquilo que nos move, aquilo que nos desafia de estar nesse ambiente missionário. E tudo começa no livro de Gênesis. Tudo começa desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas. E esse motivo de entender esse Deus criador, esse Deus que fez todas as coisas, eu faço uma pergunta muito simples. Quem tomou café hoje? Café é café mesmo. A maioria das nossas roupas são de algodão, não são? Certo? Essa é a obra da criação. A gente está falando de um Deus maravilhoso. E no versículo 31 do primeiro capítulo, Deus disse que o que Ele criou era muito bom. E isso então nos convida a entender que nós estamos juntos, sendo agraciados todos os dias das nossas vidas, por aquilo que Deus deixou a todos nós. Aquilo que tem nos alimentado, que tem nos dado a alegria de perceber o quanto Deus é bom. E desse mundo que nós vivemos num mundo, irmãos, injusto. Há tantos problemas, há tantas circunstâncias fora. A gente pode pensar também, quantos não tiveram o privilégio de tomar café hoje? Quantos não tiveram o privilégio, ou não têm o privilégio do abrigo? Então, o Deus que nos chama, e que nos dá esse privilégio de conhecer, e de desfrutar, é o Deus que nos chama para entender esse panorama geral de missões. Nós cantamos, eis os bilhões, e de fato são bilhões de pessoas. De fato são bilhões de pessoas que estão em situações difíceis. Fazemos a pergunta, Deus desejou isso? É vontade de Deus que muitos pereçam sem conhecer a sua verdade? Não. Então, quando eu percebo, quando eu compreendo essa dinâmica do mundo em que nós estamos vivendo, eu não posso me calar, eu não posso me acomodar, eu não posso deixar de ter uma vida que mostre a intencionalidade de tudo aquilo que eu tenho, que eu recebi, partindo da ideia de que nós somos e estamos de passagem, e à luz do que está escrito, ontem eu citei Gênesis 2,15, que à luz desse versículo, que nós estamos aqui para cultivar e guardar. Certamente aqueles que estão envolvidos com a cultura do café, sabem que tem que estar ali. É como nós dizemos lá em Goiás, é o olho do dono que engorda o gado. Se nós não estivermos presentes todos os dias, ninguém vai fazer por nós. Ou seja, na obra missionária, nós não podemos descansar. Não podemos fechar os olhos, os corações, deixarmos de sermos sensíveis por aquilo que sensibiliza o coração de Jesus. Olha a situação que Jesus narrou em Mateus 25. Quando as pessoas tiveram fome, sede, estiveram nu. Quem é que deve atender essas pessoas nos dias de hoje? Quantas pessoas das realidades que nós já escutamos? Lá em Portugal, idosos que estão em asilos, estão vivendo em situações de abandono. No Bahrein, situações em que as pessoas de fato não conhecem a verdade. E olha o que está escrito aqui no versículo do boletim. Conhecereis a verdade e ela vos... É essa verdade que nós somos chamados a levar a cada dia. Nós somos e recebemos uma herança muito especial. E essa herança, queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 24.
Levíticos 20, 24, diz assim: mas a vós outros tenho-vos dito, em herança possuireis a sua terra, eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Amém? Nós estamos usufruindo dessa terra que emana leite e mel. Mas não tem sido sempre assim. Essa verdade, para milhões e milhões de pessoas, não se aplica. Não se aplica por quê? Porque há muita desigualdade. E quando nós, que tivemos o privilégio de recebermos o Evangelho, e quando nós olhamos a história daquilo que permitiu com que o Evangelho chegasse até nós, percebemos a ação do Espírito, a ação de Deus ao longo da história, chamando, motivando, trazendo desafios a pessoas que pagaram preço alto por trazer o Evangelho até nós. Cada um pode observar a história da sua família, a sua própria história, aquilo que Deus fez para que hoje tivéssemos acesso a essa palavra. Então, irmãos, não podemos nos contentar de que agora já estou devidamente tranquilo e ficar acomodados, olhando a realidade daquele hino que cantamos. Quando nós entendemos isso, no livro de Gênesis mostra o modelo de Abraão. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para a terra prometida, para a terra que Deus ia anunciar ao seu povo, a terra que Deus mostrou para que ele tomasse esse passo de fé. Quando então, hoje, nos nossos dias, missões se faz, de fato, com a compreensão dessa realidade global, em que nós estamos vivendo situações em que há um caos estabelecido. Há um caos, e eu pedi para colocar a bandeira do Iêmen, porque talvez nós estejamos vivendo uma das maiores atrocidades com um povo que tem sido menosprezado, que tem sido massacrado por interesses econômicos, políticos. E onde que entra a igreja? Onde que entra a obra missionária? Quando do tempo de Tunísia, quando chegamos na Tunísia, não foi decisões fáceis de serem tomadas. Não são decisões que se toma de um dia para o outro. Nós estávamos, podemos dizer, muito tranquilos em Moçambique. Estávamos realizando projetos, apoiando o crescimento da igreja, apoiando o processo de plantação de novas igrejas, de discipulado, formando líderes. E quando retornamos ao Brasil, conhecemos a Interserve, e dentro da Interserve veio o desafio: olha, precisamos de dois profissionais, um agrônomo e uma enfermeira. E eu olhei para minha esposa olhou para mim, e aí ela pensou: bom, o que a gente sabe sobre o norte da África? Qual que é essa realidade? Então começamos a orar, e não é uma decisão fácil. Então, aceitamos o desafio entendendo que o mundo clama pela presença de obreiros no campo. Hoje, no norte da África, Oriente Médio e Ásia, concentram mais de 2/3 da população mundial. E apenas menos de 5% de toda a força missionária que nós temos, toda a força missionária mundial que vai para esses lugares. Ou seja, o lugar mais carente recebe menos de 5% de toda a força missionária. É um desequilíbrio muito grande, não é? E quando nós olhamos realidades, não queremos dizer que aqui na nossa Jerusalém não se faz necessária a obra missionária.
Aqui no nosso Brasil, no nosso continente, temos de fato muitas realidades. Indígenas, ribeirinhos, temos ciganos, temos vários surdos e mudos. Há muitos ministérios sendo desenvolvidos. Mas quando nós olhamos a realidade, especificamente dessa parte, olhamos a necessidade de concentrarmos esforços e mostrar que esse Deus Criador, esse Deus que se revelou a nós, esse Deus que chegou até as nossas vidas, esse Deus não é conhecido lá. No Islã, eles tentam mostrar que o Deus é esse Deus que estamos falando, mas na verdade o relacionamento do muçulmano com Allah não é o relacionamento que nós temos com Deus bíblico. E quando a gente entende essas realidades, uma das coisas que nós aprendemos nos primeiros dias na Tunísia, uma expressão que faz as pessoas tremerem. Quando você diz que Deus conhece todas as coisas. E quando nós entendemos isso, porque na cultura, isso não é de uma forma generalizada, não vamos dizer que todos são desonestos, mas geralmente no comércio, há uma tendência das pessoas levarem vantagem. Quando você vai comprar uma fruta, quando você vai comprar alguma coisa, as pessoas querem o quê? Levantar o preço, vender o mais caro. E quando nós aprendemos essa expressão, shuf, Rabi, shuf, naraf, kula shay, ou seja, Deus, Rabi, conhece todas as coisas. Quando você falava isso, as pessoas tremiam, porque você está invocando o nome de Deus. E Deus de fato conhece todas as coisas. As pessoas têm esse temor. As pessoas entendem que Deus está todo o tempo, em todo lugar. E aí então você tem a oportunidade, você tem o privilégio de começar uma conversa, de começar uma expressão da presença do Espírito Santo, conduzindo a sua vida dentro daquela palavra que eu disse ontem. A nossa intencionalidade na missão. A nossa intencionalidade de entender que o que Deus nos chama para compreender a realidade do mundo, se faz necessário a nossa presença. Nós tivemos, dentre várias experiências, o privilégio, mas um privilégio, um presente de Deus. Um presente dessa natureza aqui, o beija-flor, que vem usufruir bom, não é um beija-flor, sim, né? Mas um privilégio que nós ficamos radiantes. Uma senhora que trabalhava para nós, ela já tinha tido contato com cristãos há algum tempo, e ela começou a ter sonhos. E isso é algo muito especial. E nesses sonhos dela, um dia ela não suportou e veio compartilhar o sonho em que ela estava caindo num poço. E nesse momento que ela caía com seu esposo, ela então olhava para cima e ela sentia e via durante o sonho que ela era resgatada desse poço. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 40. Eu queria então que os irmãos gravassem esse salmo a partir desse testemunho de quanta palavra de Deus se revela. E no sonho dela, ela era retirada daquele poço por um homem que tinha uma veste branca e que a sua face resplandecia. E ela não entendeu esse sonho. E naqueles dias depois desse sonho, ela foi à casa de um dos colegas da equipe e compartilhou o sonho com a esposa, com eles e depois com a gente. E aí foi simplesmente mostrar na Bíblia o que tinha acontecido durante o sonho.
E olha o que diz o Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A partir de um sonho, ela teve essa experiência maravilhosa com Jesus. Certamente, o Espírito Santo preparava o seu coração, e certamente Deus nos deu esse presente de estar com ela nesses momentos para ela entender. Muitos virão através, muitos estão vindo ao Evangelho, ao conhecimento de Cristo, através daquilo que Deus tem revelado a essas pessoas em diferentes realidades. Mas para que isso aconteça, é preciso enviar pessoas, é preciso irmos, dispor o nosso coração, a nossa vida. Isso aqui se passou bem no interior da Tunísia, no lugar aonde começou a Primavera Árabe, o lugar onde que hoje ainda sofre consequências da Revolução, e todos esses países da bacia do Mediterrâneo, do norte da África, desde a Síria, o Egito, o próprio Iêmen, que nós vamos orar por esse país, que tanto sofre. Esses países, essas condições, olhando todo o universo missionário, onde entra a igreja, através de planejamentos, através de ideias, de sonhos estratégicos, para colocar profissionais, pastores, missionários, para levar e atuar nesses países com credibilidade. Pessoas que são reconhecidas, que são bem-vindas nesses países para servir através das suas profissões. Na Interserve nós temos mais de 50 tipos de profissões atuando no campo missionário. Então você pode me perguntar, tem oportunidade para mim? Eu acredito que se, claro e óbvio que Deus está falando no seu coração, aquilo que Deus te deu como talento e dom, já se aplica no campo missionário. Já se aplica para você ir e anunciar as boas novas do Evangelho. E por isso que nós estamos falando, como eu disse no princípio, sobre o cuidado de Deus, esse Deus Criador, que nos deu o café, que fez o café fazer essa volta pelo mundo, e hoje nós estamos no lugar de excelência do café. O café que veio lá da Península Arábica, talvez lá ele não seja tão produtivo, tão bem adaptado a essa condição. Faça um paralelo com a palavra de Deus. E hoje nós podemos refletir o amor de Deus, podemos levar o amor de Deus, podemos abençoar pessoas através da estratégia do café. Olha quanto conhecimento nós temos no nosso meio. Então, lá em Alto Jequitinhonha, a gente estava conversando e as pessoas estavam comentando sobre às vezes, as dificuldades que o café traz. E queria encerrar com essa pequena meditação ainda, fazendo um paralelo, de que não tenha medo da crise. Olha o que diz Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Faça um paralelo com o café. Ainda que o café não produza, ainda que haja anos de falta de chuva ou alguma coisa, não tenha medo. Deus é esse Deus que, ainda que o cafeeiro não produza, Deus,
e é Ele a minha alegria. É Ele que nos sustenta, é Ele que vai manter, Ele que tem controle sobre todas as coisas. E aí vem aquela máxima: quando o homem trabalha, mas quando Deus trabalha, as coisas acontecem. Amém? Eu não tenho controle sobre a chuva, sobre o clima, certo? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, nós acreditamos que temos um grande potencial nas nossas mãos. E por isso, como bons mordomos que é citado lá no livro do Gênesis, e que somos e temos sido abençoados por aquilo que chegou até nós, como uma dádiva, como um presente de Deus, eu posso abençoar outras tantas vidas com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Que esse seja o nosso estímulo de andar em novidade de vida, anunciando, como diz lá no Salmo 126, teremos lágrimas? Teremos, mas voltaremos com júbilo. Esse é o desafio para nós, esse é o desafio para a igreja, de entender que podemos sim proclamar as boas novas do Evangelho, com aquilo que temos. E hoje, estrategicamente, louvado seja Deus pelo café que nós temos. Amém? Deus nos abençoe. Queridos, que alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer muito ao pastor Anderson por ter me convidado. Eu não estaria aqui hoje eu estaria lá em Cachoeiro do Itapemirim. E ele disse: não, pastor, o senhor tem que vir para a conferência missionária, tem que vir. Eu tive que desmarcar lá, não teve jeito. E hoje estou aqui, estou com meu coração cheio de alegria. Quero agradecer ao pastor, aos pastores da igreja, ao conselho, o carinho de cada irmão. Quero agradecer o Eliezer, cadê o Eliezer? Obrigado por ter vindo, meu irmão. Liguei para ele: Eliezer, vem na hora que eu vou, cara. Obrigado pela sua disposição. Queridos, como é bom a conferência missionária. Por quê? Isso aí é a chama viva da igreja. É a chama viva. E nós vamos estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Algo que vai tocar o nosso coração. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 2 a 6, e nós vamos ler todos juntos. Colossenses capítulo 4, verso 2 a 6. Deixa a sua Bíblia aberta, abaixa a sua cabeça e olha. Fala: Deus, fala comigo aqui nesse texto. Porque quando a gente pede a Deus para falar o nosso coração, através da palavra, não precisa nem do pregador aqui, porque o Espírito Santo mesmo já trabalha lá. Não é verdade? Abaixa a sua cabeça e olha. Fala: Senhor, toca aqui no meu coração, fala comigo. Ninguém de olho aberto, todo mundo, cabeça baixada, olho fechado, e clama assim: Senhor, fala comigo. Papai querido, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso daquele bálsamo do Santo Espírito. Fala com a Tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, e na Tua palavra está escrito: invoca-me e te responderei. Invocamos, Senhor, o Teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Todos juntos, Colossenses 4, 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou chamado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Queridos, qual o tema da nossa conferência missionária? Qual o tema? Está escrito aí na tela. Missões. Missões, expressão de uma igreja avivada. Que coisa linda. Vamos aqui então estudar um pouco sobre a carta de Colossenses, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui no capítulo 4. Primeiro, a carta aos Colossenses foi escrita no ano 66 depois de Cristo. Foi escrito por Paulo quando ele estava onde? Lá no Hotel Itália. Lá no Hotel Itália? Lá no Hotel Itália estamos nós. Estava onde? Na prisão. Por isso é uma das cartas, né, que foram escritas na prisão. E por que o apóstolo Paulo estava preso? Matou, roubou? Estava preso por amor a Cristo. E ele escreve aos Colossenses. Mas na verdade, tudo indica que o apóstolo Paulo nunca foi na cidade de Colossos. Nunca foi. Mas ele começou o ministério dele ali na região, na cidade de Éfeso. Ah, vocês lembram da história de Éfeso? A Diana, a deusa Diana, lembra? Depois o apóstolo Paulo foi preso, foi uma confusão, foi para a cadeia. E ali na cadeia, o que ele fez? O que ele fazia ali na cadeia? Cantava louvores. Olha que coisa linda. Mesmo preso, cantava louvores. E depois ele foi solto. E a igreja cresceu muito ali na cidade de Éfeso. E Epáfras, aí no versículo 7, capítulo 1, né, era o responsável por essa igreja, fruto do trabalho missionário de Paulo, vem relatar ao apóstolo Paulo, manda para ele notícias do que estava acontecendo lá nessa igreja, nessa jovem igreja, fruto do trabalho missionário. E quais são alguns problemas desta igreja? Primeiro, filosofias pagãs. A grande maioria dos cristãos que estavam ali vieram da cultura grega. Também culto aos anjos. Eles eram muito místicos. E também agora uma outra minoria, que eram os judeus. Eles tinham muito cerimonialismo, legalismo, e vão brigar por causa da circuncisão, por causa dos sábados, aquela coisa que vocês já conhecem. Uma igreja com problemas. Queridos, toda igreja tem problema. Essa igreja que tem problema. E o apóstolo Paulo então escreve uma carta a essa igreja, a igreja dos Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, invisíveis, visíveis, sejam tronos, potestades, anjos. Tudo foi criado por meio dele para Você foi criado por meio dele e para ele. Você não foi criado para você, para os seus sonhos, para os seus ideais, para os seus projetos. Não foi. Você foi criado por ele e para ele. Isso é importante isso, né, gente? Então, o apóstolo Paulo exalta a pessoa de Jesus e descreve então a doutrina da cristologia, da pessoa, da obra do Senhor Jesus, e depois começa a tratar
as outras heresias que tinham lá, o problema da circuncisão. Aí fala que Jesus morreu na cruz e nos reconciliou, Ele é a nossa circuncisão e tal, vai tratando cada um desses assuntos. E depois, lá no capítulo 3, esse arcabouço teológico vai desembocar onde? Vai chegar onde? Capítulo 3, verso 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Toda a obra de Jesus escrita não é só para a gente ter um conhecimento intelectual, é para que possamos viver a vida cristã no nosso dia a dia. A nossa missão é realizada no nosso dia a dia, e aqui nos relacionamentos. Por isso depois o apóstolo Paulo vai falar aí no capítulo 4, os deveres da família, esposos, esposas, filhos, patrões, empregados. Queridos, o Evangelho é muito simples, é prático, e é para ser vivido nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, porque aí é onde nós vivemos, e Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Na escola, no trabalho, em casa. Isso é missões, gente. Isso é missões. Missões é a expressão de uma igreja avivada. E uma igreja somente avivada quando ela sabe perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor perdoou. Nossa. Uma coisa muito triste eu tenho visto em muitas regiões do nosso Brasil. Tem igrejas que são frutos de trabalho missionário. Chegou ali um missionário, pregou, chegou ali um presbítero, pregou, o trabalho cresceu, aconteceu. Mas muitas igrejas presbiterianas são frutos de falta de perdão. É verdade. O pastor brigou com o presbítero brigou com o pastor, funda a segunda igreja. Aí na segunda igreja, fulano briga com fulano, funda a terceira igreja. E são igrejas doentes. Igrejas doentes. Não sabem perdoar. O pastor não sabe perdoar o presbítero não sabe perdoar o diácono, então eu vou sair com minha família e não vou abrir outra igreja. Gente, isso é triste, mas é a realidade nos nossos sinos, nos nossos presbitérios. Uma igreja avivada somente quando sabe perdoar. O pastor estava falando sobre o Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf, ele tinha uma fazenda muito grande. E ele foi acolhendo os refugiados que vinham chegando da perseguição religiosa. E a Primeira Guerra começa lá. Porque foram chegando luteranos, foram chegando presbiterianos, foram chegando anabatistas, e não sei mais o que, não sei mais o que. E agora eles começam a brigar entre eles. Não, o batismo tem que ser desse jeito, não, a Santa Ceia tem que ser daquele jeito. E foi uma confusão entre eles, uma brigaiada. O Conde Zinzendorf então não sabia mais o que fazer com aquele povo. Verdade. Ele marcou uma reunião chamada a Noite da Concórdia, porque os irmãos viviam discórdia. Ninguém aceitava o outro, ninguém aceitava a doutrina do outro. Não eram capazes nem de tomar a Santa Ceia juntos, porque não concordavam nem com o jeito de ministrar a ceia. Então o Conde Zinzendorf marca a Noite da Concórdia. E aí o que aconteceu nessa Noite da Concórdia?
começaram a pedir perdão um ao outro, abraçar um ao outro, amar um ao outro. E o Espírito Santo de Deus foi derramado, gente. E aconteceu um avivamento que durou 100 anos. Aquela reunião durou 100 anos. 100 anos. 24 horas por dia, agora orando, um irmão abraçando o outro, intercedendo. E Deus começou a enviar cada um, segundo a sua profissão, do campo missionário. Sapateiro ia consertar sapato, alfaiate ia fazer roupa lá no campo missionário. E foi enviando. Foi o maior movimento missionário que começou na história. Estou obrigado a ser bom. Na história, porque aprenderam a perdoar. Queridos, todas as igrejas somos diferentes. Que Deus esteja derramando aquele óleo, aquele bálsamo sobre cada pastor, sobre cada presbítero, sobre cada diácono, sobre cada líder. Gente, às vezes a gente olha para as safras, as irmãs estão, mas tem cada confusão dentro da safra, cada fofoca, não é? Fulana, porque ciclana, eu não converso com fulana. Uma vez me colocaram para fazer estágio numa igreja, onde 2 presbíteros que eram irmãos, tinham anos que um não olhava na cara do outro, não conversava com o outro. Eu falei, como é que eles vão ministrar a ceia? 2 presbíteros irmãos brigando por causa de herança. Na igreja que sentava de um lado, outro do outro, pastor no meio. Como é que celebrava a ceia? Igrejas doentes, mortas, porque não sabem perdoar. Missão é a expressão de uma igreja avivada. E o avivamento passa pelos relacionamentos. Que Deus venha sarar, que Deus venha curar as nossas igrejas. Ore pela sua presidente da sala. Ore pelos seus pastores, pelos seus diáconos. São pessoas de carne e osso igualzinho a vocês. Queridos, não adianta nada a gente fazer essa conferência missionária aqui tão bonita, colocar a Bíblia na cabeça, a bacia na cabeça, e traz um irmão daqui, traz outro irmão dali, se não houver perdão. Não vai. E aí, esses relacionamentos, por onde que eles passam? Pela família. Esposos, maridos, amai a vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Gente, os nossos lares estão doentes porque falta perdão. Eu conheço filhos que até hoje não foram capazes de perdoar seus pais. Meu pai foi muito duro. Quantas vezes meu pai nos humilhou minha mãe, humilhou a mim. Uma vez nós fomos orar com uma mulher e essa mulher chorava. Ela tinha uma mágoa do pai dela, mas uma mágoa. Mas naquele dia Deus restaurou, Deus curou. Sabe por que ela tinha mágoa do pai? Porque o pai demonstrava muito mais amor a uma irmã adotiva que ela. Família crente. Mas naquele dia Deus restaurou. É momento de perdoar. Pais perdoarem os filhos, filhos perdoarem os pais, maridos perdoarem as esposas, esposas perdoarem seus maridos. Às vezes você vê aquele casal tão bonito na igreja. Ah, pastor, mas eles se abraçam, mas não se beijam. Falta perdão. Igreja avivada passa por famílias restauradas. Famílias restauradas. E é interessante também uma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui do verso 5. Ele toca num outro assunto muito delicado: desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Sabe uma coisa que mais tem destruído os lares? Avareza. E avareza é idolatria. Às vezes os pais querem deixar herança para os filhos. Não, eu tenho que trabalhar pelos meus filhos, eu tenho que mandá-lo para a universidade, eu tenho que deixar uma empresa para ele, eu tenho que deixar um terreno para ele, eu tenho que deixar um apartamento para ele, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Eu ouvi um psicólogo falando esses dias e que me chamou a atenção. Ele dizia: não deixe herança para os seus filhos, não deixe nada de herança de material para os seus filhos, porque depois eles vão brigar. Quantas brigas em família por causa de herança, por causa de terra, por causa de café. Sabe o que o psicólogo disse? Você quer abençoar seus filhos? Viaje com eles. O que eles mais precisam é de você. Vai sair com eles, vai viajar com eles. Pastor, imagina os pais aqui chamando os filhos para fazer viagens missionárias. Mas os pais hoje não têm tempo. Acha que o filho precisa só de dinheiro, disso, daquilo. Não tem tempo. O presente que mais seu filho precisa é de você, papai. É de você, mamãe. Tire tempo para viajar com eles. Ore com eles. Quantas famílias estão doentes por causa da avareza? Dinheiro não é tudo. Achei tão lindo o pastor Ricardo Gutierrez. Uma vez ele foi lá no Senegal nos visitar. Pastor Ricardo Gutierrez, pastor presbiteriano, dentista, mora num bairrozinho pobre lá em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar no tal de Alphaville. Já ouviram falar desse Alphaville? O cliente dele era o Hulk, a Angélica, que eram vizinhos dele assim, morava lá. Dentista, ele, pastor, abriu uma igreja lá no Alphaville. Mas pensa num pastor do coração missionário. Dentista, ele saiu o mundo inteiro viajando. Tinha uma catástrofe, ele chegava lá, junto com médicos, dentistas, deixava o consultório dele. Está sendo gravado isso não, né? Não. Hoje ele é missionário no Afeganistão. E aí um dia ele aparece lá no Senegal num trabalho missionário, levou todos os filhos e a esposa. Ele diz: o que eu mais quero é que a minha família seja uma família missionária. O filho dele, se formando em medicina, nós fomos lá, junto com ele, no posto de saúde da aldeia, atender. A filha dele, né, querendo ser dentista, já formou agora, foi lá junto com o pai, ficou do lado do pai, aprendendo com o pai. Filha, agora você vai dar anestesia. Ai, pai, tô com medo. Vai, filha. Gente, que coisa linda. Deus quer restaurar as nossas famílias, curar as nossas famílias da falta de perdão e dessa idolatria que é a avareza. Às vezes nós criticamos tanto os católicos, mas nós temos tantos ídolos. Igreja avivada. Missões é a expressão de uma igreja avivada, uma igreja que sabe perdoar e sabe viver os valores da família, mas também uma igreja que sabe viver o relacionamento entre, olha só, patrão e empregado. Veja só o que diz no texto aqui: servos, obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar os homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo o que fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Depois diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Queridos, o nosso trabalho é um campo missionário fantástico. O irmão Eliezer está aqui falando sobre missões e negócios. A sua empresa é um campo missionário. Não existe diferença entre minha vida pessoal, minha vida espiritual, meu trabalho. Não. A nossa vida toda é em
igreja avivada passa por um bom relacionamento entre servos e patrões. Um dia eu estava pregando na igreja de Caparaó, e era a época de colheita do café. Eu fui pastor lá no interior da Bahia, e veio um monte de gente da Bahia para ajudar a apanhar o café. E eu vendo aquele pessoal lá sofrendo e sendo tratado assim, em certo desprezo, eu fiquei tão triste com aquilo. Eu chamei os irmãos da igreja e falei: irmãos, eu sou pastor lá no interior da Bahia, um campo missionário tão tremendo, tão vasto. Deus está trazendo a Bahia até vocês. Sejam bênção na vida desses trabalhadores aqui. Um dia faça um almoço para eles, coma junto com eles, abrace-os, ore com eles, faça uma devocional, fale de Jesus para eles. Sabe, pastor, a gente nunca pensou nisso. É verdade. Quantas vezes são tratados como boia fria, desprezo? Os refugiados estão chegando aí, e os refugiados estão sendo explorados no nosso país. Que coisa triste, que aqui na igreja eles não sejam explorados se conseguirem um trabalho aqui de algum patrão. Pelo contrário, que sejam honrados. E veja só, senhores, tratais o vosso servo com justiça e equidade. Essa questão do café e missões, se não for para ser com justiça e equidade, é melhor não começar. Nós fomos visitar os irmãos lá no Alto Caparaó. Gente, como que os produtores rurais sofrem, como os cafeicultores sofrem. Nós fomos lá visitar o irmão Sidley, o presbítero Sidley da igreja de Tavares. Gente, aquele povo trabalha demais, é dia e noite. Eles têm um café especial lá de Percantado, 92 pontos. Café 92 pontos. Cafezinho, né? Cafezinho. Mas ele, somente ele e a esposa vão fazer a carta do café. Vão lá. Grãozinho por grãozinho maduro. Não deixa ninguém botar a mão. Os dois, marido e mulher. Gente, trabalham demais. Os filhos cuidando do restante do processo. Família trabalhando. Como sofrem. Eu sou da Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é bom demais. Aquele cerradão assim, vê um trator, corre rapidinho. Eu estava vendo lá o pessoal olhando o café. Quando eu olhei aquele buracão lá embaixo, eu falei: esse cara aqui, como é que esse povo corta café? Corre café aqui desse jeito. Se escorregar ali, não adianta nem levar para o hospital depois. Café de montanha é difícil. O produtor tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos ter entre nós. Com equidade. Achei lindo quando o presbítero Sidley falou assim: pastor, tem um missionário que todo ano vem comprar café aqui de nós. O missionário Evaldo, que tem uma cafeteria com cafés especiais lá em Lisboa, viu, irmão? Que a gente passa a contar, foi? Lá em Lisboa. Gente, está fazendo um trabalho lindo lá. Lindo. Aí ele falou assim: a minha maior alegria é produzir café para pessoas. Ele falou: olha, eu vendo aqui no missionário, ele colocou o preço. Eu vendo café aqui, não sei se é 1.200, 1.400 a saca, não me lembro. Acho que 1.200 a saca, né? A saca de café para ele. Aí ele falou: veio um senhor aqui, acho que da Noruega, ele disse: eu queria pagar muito mais. Ele falou: não, já tenho um compromisso com o missionário. O que ele paga para mim já é suficiente. Foi ele mesmo que colocou o preço. Estou feliz. Ele falou: a minha maior alegria é saber que o meu café está lá abençoando vidas do outro lado.
Equidade. Equidade. E quantos empregados têm raiva dos patrões que trabalham aquela cara feia? O patrão está me explorando. E aqui a Bíblia diz que tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quando o Senhor está no meio, quando fazemos para Ele, essa relação de patrão e empregado é resolvida, porque tudo é para Ele, foi feito por meio dele e para Ele, é para servirmos ao Senhor. E aí então entra aqui na conclusão: perseverar na oração, suplicar ao mesmo tempo. Eu não tenho muito tempo para falar sobre cada um desses pontos aqui, eu só vou passar por eles rapidinho. Missões é a expressão de uma igreja avivada. Perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Uma igreja avivada é uma igreja que ora. O pastor já esteve na Coreia e vai fazer uma viagem esse ano para a Coreia, vai, pastor? Vai. Gente, não precisa nem mais eu falar sobre oração aqui. Os irmãos da Coreia dão uma lição viva para nós o que é oração. Perseverar na oração. Por que a igreja da Coreia cresce? Porque eles são mais bonitos do que nós? Porque perseveram na oração. A igreja avivada é assim. Persevera na oração. E suplicar ao mesmo tempo por nós, para que Deus abra portas à palavra. Muitas portas estão fechadas, mas quando a igreja ora, Deus abre portas. Deus abre portas. Daqui a pouquinho eu vou ilustrar isso para vocês. Para que Deus abra a porta à palavra. E diz aqui: e como devo eu fazer? O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou aqui, estou algemado, mas não estou triste, não estou aqui murmurando, reclamando. Por isso ele diz: perseverar em ação de graças. Tem gente que quando vai orar parece que está diante do mundo da lamentação. É só murmurar, reclamar. Certo, tem que chorar mesmo a presença de Deus. Temos problemas, é verdade, mas é para perseverarmos com ações de graça, para que portas sejam abertas à palavra. E é interessante que toda a guarda pretoriana, eles iam fazendo rodízio para vigiar o apóstolo Paulo. Toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho, porque o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele não perdia a oportunidade de evangelizar os guardas da prisão. Olha que coisa linda. Mesmo quando as portas estão fechadas, literalmente, Deus está operando. E diz aqui: portai-vos com sabedoria para a construção de fora, aproveitai as oportunidades. A igreja avivada é aquela igreja que ora para Deus abrir portas, e quando Deus abre portas, ela sabe aproveitar. Eu estava pregando lá na igreja, na segunda igreja, lá do pastor Salviano, e ele falou: irmãos, Deus abriu uma porta no hospital aqui, para a gente ir 2 vezes por semana. O diretor me procurou: quem vai? Ninguém levantou a mão. Eu falei: o que é isso? O que está acontecendo? Gente, eu sou técnico de enfermagem. Eu trabalhava na capelania e na enfermagem do hospital evangélico, lá em Rio Verde, hospital presbiteriano. Não existe campo missionário maior que um hospital, gente. São tantas oportunidades, são tantas portas abertas, escancaradas. Não era de Márcia? Meu Deus! Igreja avivada, ora para Deus abrir as portas, e quando abre, aproveita as oportunidades. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora eu vou ilustrar isso.
para que a gente possa entender de uma forma muito prática. Eu sei que alguns irmãos aqui já conhecem essa história. Talvez eu já contei aqui para vocês. Eu estava no Senegal nos últimos 2 anos do nosso ministério lá. Antes morávamos no interior, mas nós tivemos que vir para a capital por causa dos estudos da minha filha. E aí, morando então perto da escola da nossa filha, e era um predinho de térreo e mais 2 andares. E eu olhava para aqueles apartamentos assim e falei: meu Deus, eu quero ser bênção aqui. Senhor, abre portas para a gente abençoar esse povo. E todos os dias eu orava: Senhor, abre portas, Senhor, abre portas. E tinha uma vizinha, o apelido dela era Bruxa. Ela é uma muçulmana de uma cara feia, vocês nem imaginam. E aquela mulher, quando acordava, eu tinha medo dela. Principalmente quando o véu caía assim, aquele cabelo descabelado, aquela cara feia dela. E o que acontecia? Na nossa rua o lixeiro não passava, porque não tinha asfalto. Mas passava lá na ponta do bairro e o lixeiro passava cedinho, 6 e pouco da manhã, começava a buzinar. Todo mundo tinha que sair correndo, não podia deixar o lixo na rua, tinha que correr lá e levar o caminhão. E aí, Senhor, toca no coração dessa mulher, essa mulher tem um coração tão triste, tão amargurado, dá uma oportunidade. E um dia ela toda descabelada, o véu caindo assim, eu falei: senhora, por favor, deixa eu levar o lixo para a senhora. Ela me olhou assim, assustada, porque lá no Senegal, homem não carrega lixo, é a mulher que tem que carregar, é a humilhação do homem. Eu peguei o lixo e levei. Ela ficou me olhando assim, aí todo dia o caminhão buzinava, pode deixar que eu levo, senhora, leva o lixo, estou indo para lá. Eu, Senhor, transforma o coração dessa mulher, Senhor, tão triste, tão amargurada. Senhor, dá-me oportunidade de eu compartilhar a tua palavra com ela. Mas não tinha jeito, uma mulher complicada, cara. E orando. Aí um dia, olha só o que aconteceu. Fui lá pegar o lixo. A minha esposa já tinha levantado, feito um cafezinho, e ela: senhor, Mota, que cheiro gostoso esse! Isso é café brasileiro? Ah, mas eu amo café brasileiro. Mas peraí, parece que tem um outro cheiro também. Tem um outro cheiro? O que é isso que sua esposa está assando? Eu falei: é pão de queijo, uai. Cafezinho e pão de queijo. Mas esse cheiro é bom demais. Aí, na mesma hora, Deus fala assim: tá aí a oportunidade, você falou, a porta está aberta. Tá aí, cafezinho e pão de queijo. Eu falei: senhora, semana que vem eu vou convidá-la para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo na minha casa. A senhora aceita? Claro! Eu amo esse cheiro de café no Brasil. Semana seguinte, estava lá na minha casa, cafezinho na mesa, o pãozinho de queijo, uma fruta e tal, isso aqui, a mesa bem bonita, esperando a dona Bruxa. A dona Bruxa chega, né, já com a cara mais bonita, sorrindo. A senhora permite a gente fazer uma oração? Claro! E o muçulmano, quando a gente fala que vai orar por ele, lá no Senegal é assim, não sei lá onde vocês estão. Ele levanta a mão assim, ele faz assim, com as mãos, para receber a bênção. Assim. E depois da oração, sabe o que eles fazem? Passa a mão no corpo para receber a bênção. E fala: amém, 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 amém 3 vezes. E recebe a bênção. E ela recebeu a bênção e ficou toda feliz. Ai, como foi bom você ter orado! Que coisa boa! Gente, semana seguinte, a mulher preparou um banquete para nós na casa dela. Mesmo nas casas de pessoas ricas lá no Senegal, comem todo mundo na bacia e com a mão. Mas essa mulher preparou uma mesa para a gente, a francesa. Não sabia nem por onde começar, que era tanto talher, tanto prato, taças. Preparou um frango daquele e falou: isso é para agradecer aquele café tão gostoso e aquele pão de queijo gostoso do Brasil. Aí eu falei para ela: a senhora permite a gente fazer
fazer uma oração para a senhora? Claro, quero que abençoe minha casa. Pode orar sim. Oramos por ela. Aí fomos para a sala, fomos conversar. E olha só, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A mulher vira para mim, Eliezer, e meu irmão Daniel, vira para mim e fala assim: o que a senhora acha de Israel? Um muçulmano de Israel. Ela queria que eu jogasse bomba lá em Israel, acabasse com Israel. E ela: o que a senhora acha de Israel? Eu falei: Senhor, me ajuda, dá sabedoria para conversar com essa mulher agora. Como é que eu vou sair dessa? Aí eu falei: senhora, eu sou brasileiro. Brasileiro gosta de jogar bolinha, tomar um café, comer um pão de queijo. E os africanos, eles são assim tão simpáticos, são tão hospitaleiros. E nós amamos a África. E Deus ama as nações. Nós temos que pedir sabedoria a Deus. Mas eu vejo cada crente falta de sabedoria na hora de evangelizar. Vai tocar lá na ferida, vai falar sobre idolatria, vai falar sobre a predestinação. Gente, não é hora para isso. Isso é nada de discipular depois. Mas ali, nessa hora, é hora de abraçar, é hora de orar, é hora de falar do amor de Jesus, da pessoa e da obra de Jesus. E aí então chegou o dia da gente ir embora também. Uma pena que foi no final do nosso tempo ali. Nós fomos lá na casa dela levar uma Bíblia de presente para ela. Nós fomos lá despedir. Gente, ela chorou, abraçou a gente. Que pena que vocês vão embora. Nós vamos ficar com saudade de vocês. Vocês foram os vizinhos mais maravilhosos que nós tivemos aqui. Obrigado. Eu tenho a Bíblia. Eu preciso disso, eu preciso disso. Gente, recebeu a Bíblia com tanto carinho. Aproveitar as oportunidades. Porque até um cafezinho, pão de queijo, meu Deus, é uma porta aberta. Por isso, fé, café e missões. Que Deus avive essa igreja, para que ela ande no perdão, para que seja uma igreja que viva o relacionamento de Jesus na família, no trabalho, para que persevere na oração e que saiba aproveitar as portas que Deus abre. Isso é uma igreja avivada. Missões, expressão